Esta mega construção de energia é um dos maiores na América do Norte, embora seja provável que você ainda não tenha ouvido falar. Isso se deve ao fato de ser uma infraestrutura que recebe menos atenção do que usinas de energia ou represas, apesar de ser tão complexa de construir e crucial para o fornecimento global de energia. Com a crise global de energia persistindo, os preços do gás atingindo níveis recordes e as escassezes piorando devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, assegurar o fornecimento suficiente de combustível tornou-se um desafio. Quando essa enorme construção no Canadá for concluída em alguns anos, ela poderá oferecer uma fonte de combustível muito necessária, que alcançará regiões distantes e trará um impulso significativo à economia. Esse empreendimento representa o maior investimento já realizado pelo setor privado na história do Canadá. Contudo, em um cenário onde a concorrência entre países está mais acirrada do que nunca, e as energias renováveis estão em ascensão, surge a questão: o Canadá aproveitará essa oportunidade para se tornar a próxima superpotência energética, ou já terá perdido essa chance? O que é exatamente essa mega construção, e por que ele envolve a escavação de uma parte tão extensa dessa paisagem impressionante? Tudo isso está acontecendo na pequena cidade de Kitimat, liderado pelo consórcio chamado LNG Canadá, onde LNG significa Liquefied Natural Gas, que traduzindo para o português, gás natural liquefeito. Sabemos o que você está pensando, e você está correto. Os combustíveis fósseis são prejudiciais, e o Canadá é conhecido por ser um líder mundial em energia renovável, então por que eles estão construindo algo assim? A resposta é que o Canadá é um dos maiores produtores globais de gás natural, mas ao contrário dos Estados Unidos, Catar e Austrália, não possui meios de exportá-lo para outros países. A indústria do gás identificou uma enorme reserva de gás no subsolo, localizada em uma região chamada Montney Basin, no nordeste da Colômbia Britânica. E a ideia é levar esse recurso ao mercado para gerar lucros. Contudo, o desafio é que não há grandes centros populacionais nas proximidades, então eles precisam transportar esse gás para outros lugares. Por essa razão, o Canadá está construindo o seu primeiro projeto de gás natural liquefeito, cujo custo total ultrapassa os 40 bilhões. Uma empreitada que, como as imagens claramente mostram, é bastante complexa. Agora, antes de prosseguirmos, vamos dar um passo atrás. Afinal, o gás natural não é gás, não é líquido? O gás natural continuará sendo um gás quando chegar a esse novo terminal por meio do Coastal GasLink, um novo gasoduto de 670 quilômetros que vai desde a fonte até Dawson Creek. No entanto, caso haja a necessidade de enviar o gás para outro país ou continente, existe um oceano no caminho, e a distância é tão grande que simplesmente construir outro gasoduto não é viável. Assim são utilizados navios especiais como esses mostrados. Para garantir um transporte seguro e aproveitar ao máximo a capacidade de transporte, o gás precisa ser convertido em líquido. Em seguida, é armazenado em grandes tanques e transportado por navios, antes de ser convertido novamente em gás no destino final. Embora pareça simples quando resumimos dessa forma, o processo real é bastante complexo, e o mesmo se aplica à construção dessa infraestrutura. Neste momento, não entraremos em detalhes explicando cada componente desse local e como está sendo construído, pois isso demandaria muito tempo. Em vez disso, destacaremos alguns pontos importantes. Primeiramente, o que são aquelas estruturas que se assemelham a grandes gaiolas cobertas de tubos? São os módulos de processo. Com 35 metros de altura e pesando mais de 4.500 toneladas, o primeiro deles já foi instalado. A função desses módulos é servir como ponto de entrada para o gás que chega pelo gasoduto e encaminhá-lo para ser tratado e processado. Essas enormes estruturas foram fabricadas na China e transportadas por navios. No entanto, para levá-las do porto até o local de instalação, foi necessário colocá-las em grandes transportadores e cuidadosamente movê-las por estradas, antes de serem colocadas em fundações especialmente construídas. Esse não foi um trabalho único. No total, mais de uma dúzia desses módulos estão sendo instalados. Em seguida, temos a coluna absorvedora. Ela é usada para remover o dióxido de carbono do gás antes de ser liquefeito. Pesando mais de 800 toneladas e com 54 metros de comprimento, é o maior equipamento individual do local, exigindo várias horas e 3 guindastes para ser instalado. O que realmente chama a atenção ao olhar de cima é o enorme tanque onde o gás é armazenado antes de ser enviado por navios.
Com 52 metros de altura e 92 metros de diâmetro, o gigantesco reservatório é um dos maiores do mundo, com um teto abobadado que foi cuidadosamente levantado em um processo lento. A elevação foi realizada utilizando ventiladores que pressurizaram gradualmente o tanque e levantaram o teto ao longo de 3 horas. Uma vez na posição, os soldadores o fixaram no lugar e a pressão interna do tanque pôde retornar ao normal. Com a construção agora concluída em mais de 70%, o terminal deve começar a operar em algum momento desta década. Em relação ao destino provável desse gás, a Ásia é o principal alvo. Como é o continente mais próximo da costa oeste do Canadá, muitos países aqui dependem de gás importado, enquanto outros ainda utilizam carvão, o pior de todos os combustíveis fósseis. É verdade que o gás natural também é um combustível fóssil, porém não é tão prejudicial quanto o carvão, tornando-se tecnicamente uma forma de energia com menor emissão de carbono. Mas será que isso realmente fará com que países como a China deixem de usar carvão? Apesar de importar grandes quantidades de GNL, a China ainda está construindo usinas a carvão. Muitas vezes, o gás não é utilizado para a produção de eletricidade, mas sim para consumo doméstico ou para abastecer a indústria. Portanto, a transição para outras fontes além do carvão pode ser uma possibilidade futura. Porém, também pode ocorrer que países como a China continuem importando GNL e continuem queimando carvão doméstico devido ao seu menor custo. Quanto à Europa, ela precisou enfrentar desafios no último ano para preencher a lacuna em seu suprimento de gás deixada pela Rússia devido à guerra na Ucrânia. A crise energética da Europa pode não afetar apenas o continente, mas também ter implicações globais, podendo levar ao cenário de uma possível recessão. De acordo com a Shell, uma das 5 empresas participantes do projeto LNG Canada, as importações de GNL, gás natural liquefeito, para a Europa aumentaram 60% em 2022. Então, é considerado uma boa notícia para os europeus que um dos principais produtores de gás do mundo esteja se tornando um exportador? No entanto, há algumas questões a serem consideradas. Primeiro, as exportações estão na direção oposta à Ásia, o que significa viagens muito longas para atender ao mercado europeu. Além disso, apesar da necessidade de mais GNL no curto prazo, a Europa está empenhada em abandonar completamente os combustíveis fósseis o mais rápido possível. Isso nos leva a uma potencial preocupação com o projeto. Quando ele finalmente entrar em operação, muitas nações provavelmente buscarão alternativas mais limpas para o gás natural, o que pode levar a uma demanda geral menor. O Canadá também enfrentará concorrência de outros países que já estão envolvidos no setor de GNL há anos. Outro aspecto a considerar é o custo, que aumentou significativamente, não no terminal de GNL, mas no gasoduto. Além disso, existem preocupações com o impacto nas comunidades locais, especialmente as primeiras nações. Embora a LNG Canada afirme trabalhar em colaboração com essas comunidades, ainda existem desacordos no interior. Inicialmente, estimava-se que o gasoduto Coastal GasLink custaria cerca de 6 bilhões de dólares canadenses, mas o custo atual é de 14 bilhões de dólares canadenses. As primeiras nações, os povos aborígenes da bacia de Montney, também estão preocupadas com os impactos da perfuração e exploração florestal em seus direitos de caça e pesca. Foi necessário fazer um acordo com o governo e as primeiras nações para limitar a quantidade de perfuração na região, o que pode impactar o custo de abastecimento. Em geral, o projeto LNG Canada representa um empreendimento arriscado para as empresas envolvidas e para o país. Apesar de ser impressionante em termos de construção e atender a uma necessidade global, ainda não está claro se valerá a pena em termos financeiros e ambientais. Essa incerteza é comum em megaprojetos como este, e só o tempo dirá se será vantajoso ou não. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o gostei no vídeo e se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho. Assista também esse vídeo que recomendamos para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.